Ernesto, E, mais uma claro, pergunta aqui que eu acho interessante o momento. O Ruggieri está me perguntando aqui o seguinte, né? Nos perguntando: o estímulo da inovação dentro da empresa, ele deve ser estimulado no setor aonde se encontram as pessoas de conhecimento ou onde consta o maior valor da empresa? Ou deveria ser na empresa toda? a empresa toda, não tem dúvida nenhuma. O conhecimento sempre está espalhado na empresa. É isso. Sempre, sempre. E tem aqueles casos, né, Ernesto, eu e você já passamos aí pelos nossos MBAs e certamente os nossos professores em algum momento citaram aqueles casos clássicos, né, da pasta de dente lá, né, em que uma pasta de dente vazia, como é que eu faço para tirar ela da linha de produção? E aí a turma da engenharia sai querendo fazer balança dinâmica, etc, etc, e alguém lá da faxina, alguém da própria linha responde, não, basta colocar um ventilador, não é assim? E aí o ventilador vai soprar a caixa vazia para fora Caixa da vazia linha, né? Exatamente. Exato, né? Então, esse é um caso aí, né, bastante clássico, a gente escuta bastante isso aí nos cursos afora, né? Já é bastante antigo, mas é fato, né? Quer dizer, isso ajuda a responder essa pergunta. Quer dizer, todo mundo na empresa tem algum conhecimento que tem muito valor para o negócio da empresa e muito valor para os problemas e para os desafios que se, né, apresentam Sim. no mercado naquele momento. Então, ter todo mundo embarcado é importantíssimo. Essa pergunta é bem fácil de responder quando a gente fala assim: o que vale inovação? Vale o talento ou vale o conhecimento técnico? O que você coloca na frente? Todos nós temos talentos. Algum talento. Todos. Então, realmente, inovação está inclusive no conceito, acho que o conceito de inovação responde o que é inovação. Então, realmente, já vou aproveitar aqui o gancho para o próximo slide, né? Então, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, o que é inovação? E, basicamente, é muito oriental, começa com as pessoas. Eu gosto até de ler, tá? O conceito é o hábito de aplicar a criatividade de forma resiliente através dos talentos das pessoas para resolver problemas de negócio. Então, realmente, eu acho que esse conceito de inovação responde à pergunta de é uma única área, é toda a área, como é que se estimula? Talento, todos nós temos algum talento. O importante é como alavancar esse talento e como as pessoas verem o talento refletido em ideias, refletidos em produtos, e como esse talento ajuda na contribuição do desenvolvimento das carreiras e da pessoa, e também como pessoa. Então, do ponto de vista de inovação, resiliência é aplicar de forma consistente, de forma constante, de forma repetitiva, tá? Mas os talentos. Então, acho que é muito mais fácil responder essa pergunta quando a gente muda um pouco a perspectiva, né? Inovação, eu comentei sobre inteligência artificial, Big Data, etc., mas elas acabam habilitando as ideias, né? Mas as ideias surgem através das pessoas, tá? E essas pessoas realmente o que devem alavancar coletivamente é aplicar o seu talento no processo criativo. Ok? Perfeito. Tá? E aqui a inovação, ela bem rapidamente, né, nós enxergamos que tem dois focos fundamentais, já comentei, mas é legal, acho fundamental reforçar, o princípio de resolver um problema de negócio, e o segundo foco é guardar essa resiliência, ajudar a criar inovação de forma proficiente, de forma constante. E não como um exercício, como uma prova de conceito, ou prova de valor, ou o famoso MVP, né, que chegou e gavetou e ficou por aí. Mas eu acho que é importante realmente que esses dois focos sempre estejam, né, norteando o processo de inovação. E como eu comentei, atrelado na missão, na visão, missão e valores da empresa, junto com uma visão e estratégia de inovação clara. Mas a inovação ela tem que existir dentro das empresas para isto, realmente. Problema de negócio e resiliência e proficiência. Tá? E quais são alguns princípios? Queria trazer, não todos, né? Mas, primeiro, a inovação, quando eu falei, ela é um princípio de alta frequência.
o sucesso ou fracasso ele tem que acontecer muito rápido. E por que rápido? Ele fala, tudo bem, já ouvimos muito o famoso fail fast, etc., mas não é fácil. Quando entendemos que o processo de debriefing, que é o processo de entendimento do que deu certo, ou dentro do sucesso ou no insucesso, é tão importante como a concepção da ideia. Tá? Então, por isso que a alta frequência, o real motivo de manter a inovação como um processo de alta frequência é realmente o entender muito bem, conseguir o processo de, ou executar o processo de debriefing. Tá? Utilizar técnicas também de criatividade são importantes, porque a disciplina dentro do processo de inovação também é fundamental, porque a gente evita a dispersão. O foco em problema de negócio, time plano sem hierarquia, é um processo empático, tá? É um processo colaborativo, não é um processo, as pessoas têm que entender que é um processo sem penalidades, sem filtro, tá? Quando você faz brainstorming, quando você faz design thinking, realmente os problemas são realmente o combustível, tá? Os desafios são os combustíveis, não existe nenhum tipo de penalidade, não existe nenhum tipo de restrição dentro do processo criativo. O que existe é disciplina, é diferente, e técnicas, tá? Mas não a autocensura, não a restrição, e não o desconhecimento, aquela dúvida, né? Aquela autocensura, será que essa ideia é boa? Será que essa ideia não é tão boa? Todas essas ideias no momento de criação de discovery realmente são necessárias. E aqui, dentro, né, já entrando no processo de inovação, no principal processo, quando estamos no momento de alavancar a criatividade coletiva, também existem alguns desafios, tá? Descendo dentro do processo, como consolidar a disciplina da criatividade de forma coletiva, a definição apropriada do problema, se o problema ou o desafio não está bem descrito, realmente não vamos ter um problema subsequente no processo de criatividade, no processo de aplicar ou de aplicar as técnicas de ideação. O uso apropriado de alavancas e motivadores, como comentei, isso é importantíssimo, porque o que nós fazemos, por exemplo, nas sessões de inovação, nós temos um aquecimento. E esse aquecimento utiliza o que nós chamamos de pílulas de conhecimento. O que significa pílulas de conhecimento? Significa nós alinhar conceitos de tecnologias e ideias, né, de próxima geração ou emergentes, para que a pessoa, uma vez comece a trazer, comece a pensar em novas ideias, já saiba que existem algumas tecnologias e existem alguns recursos tecnológicos que vão habilitar a ideia. Então, essa etapa é fundamental para minimizar o risco da autocensura. Tá? E, obviamente, expectativas não alinhadas, né? A gente faz muita questão na fase de aquecimento e de alavancas e motivadores antes da sessão, principalmente nesse momento agora, onde todas as sessões estão acontecendo de forma remota, distribuída. Nós queremos ser muito eficientes no processo de execução, durante o momento de execução do processo de criatividade. Então, nós alinhamos as expectativas no momento prévio, tá? No momento anterior, alinhamos as expectativas, definimos os problemas. Uma vez entrado ao processo, uma vez executando a sessão de inovação, de criatividade, só vai unicamente determinamos um tempo ou investimos um tempo para a validação da expectativa, a validação dos problemas e das alavancas que vão depois a servir como habilitadora técnicas das novas ideias, tá?